Bom dia, meus irmãos, bom dia, irmãs. Esse é o dia que fez o Senhor para nós, né? Por isso, nos alegremos, né, na presença do Senhor. Nesta manhã, podemos estar na casa do Senhor através, ao menos, né, da transmissão online. Quero dar um bom dia, então, aos meus irmãos aí que já estão se conectando, irmão Marcelo, irmã Angélica, irmã Luci, irmã Dora. Deus nos abençoe nesta manhã a podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero lembrar os irmãos que eu coloquei no grupo da igreja, não sei quantos viram, né? Depois você pode ver, a respeito da nossa lição, tá bom? Essa lição não é da nossa revista, nós estamos estudando no domingo. Nós estamos preservando a revista de domingo, né, para poder quando voltarmos na escola dominical. Então, como eu tenho muitas lições, muitas revistas em casa, eu tenho separado algumas especificamente para a gente poder estudar, tá bom? Nos domingos aqui pela manhã. Então hoje vamos falar um pouquinho do poder para ser forte, tá bom, irmãos? Então você pode pegar a sua Bíblia aí, tá bom? Nós vamos estudar a carta aos Efésios, tá bom? E aí a gente vai trabalhar esse tema, tá? E aí se você, quem não tiver, né, depois é só me pedir, a lição é essa aqui, tá bom? É uma lição da nossa editora, tá? Dessa revista, para quem gostaria de saber, tá? Então essa revista que vamos estudar hoje, apenas uma lição, claro, né? E eu separei para a gente poder estudar esta lição, tá bom? Então, o poder para ser forte, é isso que vamos compartilhar um pouco aqui nesta manhã. Então nós vamos fazer uma oração, meus irmãos, pedir a Deus aí que nos abençoe e ao mesmo tempo agradecer, né, por mais um dia de vida, mais um dia que podemos estar na presença dele e para nesta manhã podermos estudar a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã, por esse tempo, ó Deus, que podemos passar agora estudando a tua palavra. Te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que já estão, ó Deus, conectados conosco através, ó Deus, da transmissão ao vivo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, nesta manhã faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Também te agradecemos, ó Pai, pela noite de descanso, pela noite de sono, ó Deus, em paz. Obrigado, ó Deus, por mais uma manhã na tua presença, isto é, mais um dia de vida. E nós te agradecemos, Senhor, porque a vida vem do Senhor e nós podemos render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Por isso nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu separei, né, uma canção e como hoje, né, tradicionalmente estaríamos na igreja e a gente separou então o hino do inário, tá bom? Para a gente poder louvar o Senhor. Eu queria tocar esse hino com os irmãos. Depois, se algum irmão também quiser esses hinos do inário, né, nossos, aí, o inário Novo Cântico, ele tocado, nós temos tudo em MP3, tá bom, irmãos? Os 400 hinos em MP3 você pode nos solicitar. Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste. Ao 32. Sempre serás, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê nos sustenta e nos guarda, tu és fiel, Senhor, fiel assim. Por
céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Como eu disse, né? Nós temos aí esses hinos do Inário, cantados, a IPB, há alguns anos atrás, né? Ela patrocinou isso para nós, né, para a igreja de modo geral, para que pudéssemos aprender a cantar os hinos, né, do nosso Inário. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos 400 hinos no nosso Inário Novo Cântico, e com certeza, né, a maioria das igrejas no Brasil, das nossas igrejas presbiterianas, elas não cantam 25% dos hinos do Inário, porque não sabem. Então, olha bem, de 400, tá, a igreja geralmente canta em 50, se cantar. É muito complicado, precisamos aprender. Os hinos do nosso Inário, né, são hinos muito bonitos e infelizmente tem caído em desuso ao longo dos anos, né, porque com a chegada das novas bandas, novos cânticos e tal, isso foi ficando para trás. Não estou dizendo com isso que os novos não são bons. Há muitas canções muito belas e com certeza que trazem um enlevo espiritual muito grande. Porém, não podemos deixar também, né, os nossos hinos sacros, chamados assim, para podermos cantar nas nossas igrejas. Meus amados irmãos, então, como eu disse, nós vamos estudar hoje o poder para ser forte, tá bom? Olha, esse é o tema da nossa lição. Eu coloquei a lição no grupo da igreja, tá bom? Toda ela são 4 imagens, tá? Eu escaneei, não foi foto, tá? Escaneei no computador e aí eu passei no nosso grupo. Então dá para ler direitinho, você pode ampliar um pouco se você quiser, tá bom? Depois você pode pegar e ler. Se você for ler agora, não tem jeito, né? Porque senão você não vai conseguir assistir aí a nossas explicações. Então eu quero dizer o seguinte, nós não vamos nos deter no texto da lição, porque depois você vai ler em casa, tá bom? Algum irmão que está conosco que não é membro da nossa igreja pode nos pedir também, depois eu encaminho, tá bom, irmãos? Essas imagens da lição, se você quiser, eu encaminho para vocês por WhatsApp ou e-mail, aí fica a critério dos irmãos. Basta depois solicitar aí para mim, colocar o e-mail ou o número do telefone, que eu possa encaminhar para os irmãos que estão conectados conosco, que não são membros da nossa igreja, tá bom? Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre o poder para ser forte. E isso é muito apropriado, por isso que eu escolhi
essa lição para nós trabalharmos nesta manhã. Por quê? Porque é um tema apropriado, porque nós estamos vivendo esse tempo, né, de afastamento social, de reclusão, ou qualquer outro nome aí que o povo está inventando para esse fato de estarmos aquartelados, né, dentro da nossa própria casa. Então, é apropriado esse tema justamente porque nós precisamos muito, né, ser fortes nesse momento para podermos suportar. Ser forte para viver essa experiência de isolamento, ser forte para poder viver a fé, não é? Não esmorecer, ser forte também para poder continuar firmado na rocha. Muitas pessoas nesse tempo estão se desviando, muitos crentes, né, que até mesmo tinham uma vida boa na presença do Senhor, vamos dizer assim, e hoje tem se desviado. Então é importante a gente pensar nisso, é importante a gente colocar isso, né, para a nossa reflexão, porque o poder a gente sabe que vem de Deus, né? Mas nós precisamos nos fortalecer, e para nos fortalecermos nós precisamos estar realmente enxertados na videira. Isso é importante, tá? Essa expressão enxertados na videira é uma expressão que tem a ver, né, com aquele texto da videira verdadeira. Não está explícito no texto dessa forma, mas nós temos exatamente essa ideia, né, de enxertados na videira. Por quê? Porque nós sabemos que a videira verdadeira é o próprio Cristo, não é? O próprio Jesus disse isso: eu sou a videira verdadeira. Então, ele é a videira e nós somos os ramos, não é? Mas, voltando um pouquinho à questão lá do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Romanos que ele veio para pregar para os gentios, então ele usa essa expressão, né, no sentido de estar os gentios sendo enxertados na videira, quer dizer, o que antes não era parte da videira, agora fazem parte, porque se alimentam da mesma videira. Então nós hoje precisamos pensar nisso, nós nos alimentamos, né, do Senhor, e para estarmos realmente alimentados do Senhor e no Senhor, nós precisamos realmente experimentar desse poder, esse poder para ser forte. Então é sobre isso que nós vamos compartilhar, é sobre isso a nossa lição de hoje, tá bom? Lembrando que essa não é a lição que estamos estudando aqui na igreja nesse período. Essa é uma lição que eu tinha aqui em casa, e eu separei por conta do tema muito oportuno para nós. E o texto básico aqui é o texto de Efésios, capítulo 6, apenas o versículo 10. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nos fala sobre uma famosa armadura de Deus. E logo no primeiro versículo, que é o 10, que eu estou me referindo, ele vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, vamos primeiro pensar de maneira literal, irmãos. Eu vou repetir a leitura do texto e vamos pensar primeiro de maneira literal nesse texto, tá bom? Então vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Parece-me, irmãos, a grosso modo, né, que aqui o texto está falando, sendo redundante, né? Porque, peraí, mas ser fortalecido no Senhor e ser fortalecido na força do seu poder, será que dá para nós diferenciarmos isso? Né? Então precisamos ser fortalecidos no Senhor e também na força do seu poder. Olha só. Então, o apóstolo Paulo, ele tem essa ideia de separar isso nesse primeiro momento, para nós podermos entender. Eu já falei para os irmãos, principalmente aqui da igreja, né, em relação a essa questão do poder, né, a questão do dínamos, né, de onde deriva a nossa palavra dinamite, né, que a gente sabe para que serve, para explosão, para demolição e outras coisas assim. Então, a ideia de poder, principalmente que havia nos tempos mais remotos, logo assim da descoberta da pólvora, né? A ideia de poder era essa ideia de dinamite, de realmente destruição. Era algo até então inimaginável e que as pessoas já estavam utilizando com fins maléficos naquela época. Então, observe,
é preciso sermos fortalecidos. O crente precisa estar fortalecido. O crente não pode se sentir ou estar fraco. E é importante isso. Lembra que o apóstolo Paulo disse, quando sou fraco, aí que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós vamos observar essas coisas, vamos compartilhar um pouquinho sobre isso, tá bom? E é importante entender essa questão da força do poder, tá? Como ela opera, tá? É sobre isso que a gente vai falar. Então, como a força do poder de Deus, ela opera. Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa que ser fortalecido no Senhor? Então, a gente vai poder compartilhar um pouquinho, tá bom? E como eu disse, né, nós não vamos nos deter no texto aqui da lição, porque senão a gente fica preso em leitura e vamos passar, na verdade, na leitura. Eu gosto de estudar a lição com a leitura semanal, então os textos semanais, que todos eles fazem parte da carta de Paulo aos Efésios. Então, de certa forma, nós vamos caminhar pela carta, tá bom, aos Efésios aqui nesta manhã. Então, a primeira coisa, meus irmãos, é pensarmos nas bênçãos espirituais. Tá certo? Se você pegar o capítulo 1 da carta aos Efésios, você vai ver que Paulo ele vai falar das bênçãos espirituais. Isso é muito importante nós pensarmos, por quê? Primeiro ele fala da bênção de Deus através de Jesus. E que bênção é essa que ele está falando para nós? Ele está falando da bênção de Deus ter nos dado a salvação, de Deus ter nos escolhido. O Senhor nos escolheu. Efésios, né, é uma carta que serve de base aí para nós falarmos sobre a eleição, sobre a predestinação, mas não é o nosso tema hoje, a gente não vai entrar no mérito da questão da predestinação, mas o que o texto do primeiro capítulo está nos mostrando são exatamente sobre as bênçãos espirituais. Então, nós precisamos entender que tipo de bênçãos espirituais são essas. Nós sabemos que nós recebemos, sim, muitas bênçãos do Senhor, que são bênçãos naturais. Essas bênçãos naturais são aquelas bênçãos que a Bíblia diz que nascem sobre justos e injustos, como o sol, não é? A natureza, as coisas da natureza, as coisas referentes à natureza, à criação de Deus. Essas coisas são para nós chamadas de bênçãos naturais. Tá certo? As bênçãos naturais, elas não são exclusiva ou exclusividade dos crentes, não. Não é? Quando o sol nasce, quando nasceu nesta manhã, não nasceu só em cima da sua casa, não é? Nasceu para justos e injustos. Então o nosso Deus, ele dispõe ou disponibiliza as bênçãos naturais para toda a humanidade, tá certo? Da mesma maneira que todos vão sofrer talvez com a escassez de alguma dessas bênçãos naturais, também todos se beneficiam da abundância delas em algum momento. Então isso é natural, o nome já diz, é para todos, tá certo? Mas há também as bênçãos especiais ou específicas. Essas Deus reservou para os filhos, isto é, para mim e para você. Então, algumas bênçãos que Deus ele proporcionou para nós, elas são só para nós. Isso é muito importante. Inclusive, é importante nós pensarmos, nesse momento, na questão quando Deus fala que Ele nos predestinou para sermos seus filhos por adoção. Então, isso é uma bênção especial. Tá certo? Quando Jesus fala também, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, bênção especial. Tá? Isto é, a paz que Jesus ele deu é uma paz só para nós. É específica para nós. O mundo não conhece. Tá? Tanto que ele diz que essa paz que eu vos dou, não como o mundo a dá. Então o mundo não conhece essa paz, somente os crentes. Então há alguns tipos de bênçãos que Deus ele nos dá, que elas são específicas para nós. Tá bom? E aí, no texto aqui do primeiro capítulo de Efésios, você vai encontrar o seguinte, eu vou ler um trecho, tá bom? Para que você possa se situar aí aonde nós estamos falando. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha só, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o nosso Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais.
Então, meus irmãos e irmãs, Deus não tem dado a bênção por medida, isto é, com conta-gota. Tá certo? O nosso Deus derrama sua bênção sobre nós e são bênçãos espirituais, toda sorte de bênção. Então isso quer dizer que Deus, Ele cuida de nós em todas as áreas espirituais da nossa vida e nós precisamos compreender que isso é bênção do Senhor. Quando você está se sentindo fraco, Deus te fortalece. Quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você. Quando você ora, Deus ouve você, atende as suas petições, tá? Bênçãos espirituais. O Senhor nos fortalece, diz a Bíblia, eu te fortaleço, eu te ajudo e te tomo com a minha destra fiel. Então são bênçãos espirituais. E a maior de todas as bênçãos espirituais que Deus nos deu está nesse texto. Quando ele diz, assim como, versículo 4, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa ideia é muito bonita, porque às vezes a gente acha, Deus já me escolheu, então posso fazer o que eu quiser. Não. Aqui diz que o Senhor nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Então não nos escolheu aleatoriamente, de qualquer maneira, sem nenhum propósito. Pelo contrário, nos escolheu para ser santo e irrepreensível. E aí precisamos pensar, será que eu tenho me santificado? Será que eu tenho buscado essa santificação no Senhor? Então, todo o tempo nós precisamos buscar no Senhor esta santidade, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é uma condição sine qua non para que nós possamos realmente vermos um dia o Senhor face a face. Então, meus irmãos, a primeira coisa da nossa lição aí é que, de fato, nós recebemos bênçãos espirituais. E aí, uma outra coisa que nos chama a atenção é o texto de Efésios 2 agora. Tá? Em Efésios 2, vai nos falar da nova vida em Cristo. Uma outra coisa importante também que Deus nos concedeu. Eu queria que você fosse juntando as peças, tá certo? Enquanto a gente está falando, juntando as peças em relação ao poder para ser forte. Esse é o nosso tema, tá bom? Então, num primeiro momento, nós falamos sobre as bênçãos espirituais. E dentre essas bênçãos espirituais, o capítulo 2 da carta aos Efésios vai mostrar para nós sobre a nova vida em Cristo. O início do capítulo 2 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência. Aí o versículo 4, mais adiante, vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha só, por causa do grande amor com que nos amou, tá? E estando nós mortos, Ele nos deu vida. Então o Senhor nos deu vida nova. A vida nova, meus irmãos e irmãs, é uma vida que advém do poder de Deus. Tá? É uma vida que advém do próprio Deus. Então, observe que a questão do poder de Deus é algo interessante para a gente pensar. Por quê? Porque a ideia de poder é algo que está inerente ao ser de Deus. A Bíblia diz que tudo é força, mas só Deus é poder. Então Deus, ele não tem poder, ele é poder. Ele é o dínamos, ele é o poder. Então é importante isso. E ele contribui com o poder para nós. Ele contribui, né, dando um pouco, olha, bem pouco mesmo, hein, desse poder para nós, sabe? E aí, será que nós temos realmente conseguido absorver isso? Será que nós temos nos utilizado disso, sabe? Desse poder que Deus ele transmite para nós. E é claro, irmãos, é bom você lembrar que essa parte que Deus transmite para nós, que Ele comunica para nós, lembra dos dons, né? Dos atributos, melhor dizendo, dons não, dos atributos que já explicamos aqui na igreja, comunicáveis e incomunicáveis.
Então, o poder de Deus é um atributo de Deus e que ele comunica, só uma gotinha para nós. Tá certo? Porque nós não suportaríamos. Lembra de Moisés querendo ver a glória de Deus? Né? É impossível estarmos diante do poder total, supremo do Senhor. Então, nós hoje temos experimentado uma gotinha aí do poder de Deus. Isso é para a gente ilustrar a ideia de gota, né? Claro, um pouquinho, um mínimo que nós pudéssemos suportar do poder de Deus. Então, é importante a gente pensar nessas coisas. Então, a cada momento, meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender, então, o poder para ser forte, esse é o nosso tema. O texto básico, Efésios 6, versículo 10, para aqueles que entraram depois, só para a gente poder se situar, tá bom? Efésios 6, 10, esse é o texto que estamos estudando. E aí, o tema nosso, o poder para ser forte. No primeiro momento, falamos das bênçãos espirituais, primeiro capítulo da carta aos Efésios, quando nos fala da bênção, e principalmente das bênçãos em relação à salvação. E aí, no capítulo 2, ele vai falar para nós, então, sobre a salvação pela graça de Deus, isto é, uma nova vida em Cristo. Nós, irmãos e irmãs, que já nascemos de novo, já fomos agraciados com essa nova vida. Então, isso também é muito importante, porque se você não nasceu de novo, se você não nasceu da água e do Espírito, conforme diz a palavra, então logo você não tem esta nova vida. Esta nova vida que é tão importante para que nós tenhamos realmente esse poder na nossa vida. Esse poder que nos fortalece. Esse poder que nos dá condições de suportar as adversidades, principalmente nesse tempo que estamos vivendo aí, de tantas adversidades. Então, esse poder de Deus, esse dínamos de Deus, essa questão de nós podermos entender que o Senhor, com o poder dele, ele transforma toda a nossa vida. Quando nós passamos a crer em Jesus, através da ação do Espírito Santo, há uma transformação, há uma metamorfose, tá? Uma metamorfose. E essa transformação ela é total e radical. Total e radical. A gente não pode pensar em alguém que nasceu de novo e continuar vivendo dentro das práticas do velho homem. Isso não é conveniente nem condizente com a nova vida. Recebemos uma nova vida em Cristo e precisamos viver para esta nova vida, viver para Deus com a nova vida que Ele nos dá. Então, observe, meus irmãos, a nova vida, essa nova vida em Cristo de Efésios, é uma nova vida não só para os judeus, mas também para os gentios. Então o Senhor, ele tem os seus eleitos e escolhidos em todos os cantos do planeta, em todas as raças e etnias, em todos os grupos sociais. O Senhor tem os seus eleitos, os seus escolhidos, e no momento oportuno, ele vai conceder esta nova vida para essas pessoas que ele um dia de antemão já escolheu. Então, primeira coisa, bênção espiritual. Segundo, nova vida em Cristo. Estamos então tentando falar do poder. Aí agora o capítulo 3 de Efésios, ele vai falar justamente do poder que atua em nós, tá certo? O poder que atua em nós. E eu quero ler também um trecho desta lição, desse texto da Bíblia, para vocês. Diz assim, olha, capítulo 3 de Efésios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Entenda a dispensação da graça, é importante isso. Nós vivemos hoje na dispensação da graça. Antes, o povo vivia no tempo da lei, tá? A lei exigia sacrifício, sangue, pelo perdão de pecados, tá certo? A lei instituída pelo próprio Deus. Então o povo vivia sob a lei, sob os cuidados e sob as exigências da lei, e era preciso o cumprimento desta lei. Hoje nós vivemos sob a graça de Deus. Não quer dizer que a lei foi anulada. Não, a lei foi satisfeita, diz a Bíblia. Então, o nosso Deus, ele não poderia anular a lei.
não poderia, porque não tem poder, porque não é poder. Não poderia, porque ele não poderia negar-se a si mesmo. Se ele mesmo institui a lei, como ele mesmo iria negar esta lei? Então, o nosso Deus, que é justo, que é justiça, ele não poderia, de maneira nenhuma, negar-se a si mesmo. Tá certo? Então, ele instituiu a lei no passado e ele exigiu o cumprimento desta lei. E para nós, o cumprimento da lei é Cristo. Cristo cumpriu as exigências da lei na cruz do Calvário. Então, hoje nós vivemos sob a dispensação da graça de Deus, no tempo da graça de Deus. Não quer dizer também que por causa disso você pode sair por aí pecando, fazendo o que você quiser, achando que Deus não vai pedir contas. Pelo contrário, né? Quando você entende isso, o desejo do cristão é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é não se apartar do livro da lei. Então, é claro que se você tem tido aí esse pensamento de que eu posso fazer o que eu quiser já que eu estou debaixo da lei, então comece a rever os seus conceitos, porque por si só esse já é um pensamento de quem não nasceu de novo. Isso é muito importante também a gente pensar. E aí, olha só, irmãos, o que diz a palavra? Versículo 5, tá? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, observe, irmãos, que agora o poder que estava atuando nos apóstolos estava sendo transmitido para os gentios, para a salvação dos gentios, tá? Para a salvação daqueles que estavam ouvindo, tá? Ouvindo Deus através dos apóstolos. E aí o versículo 7 diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Olha só, segundo a força operante do seu poder. Então, força operante do poder, poder de Deus, Deus concede lá um pedacinho lá, um pouquinho da sua força, do seu poder, melhor dizendo, para o seu servo, para os seus servos, e através disso eles são fortalecidos e eles têm força para proclamar, para fazer a obra do evangelista, para cumprir cabalmente o ministério que Deus colocou e confiou em suas mãos. Então, nesse capítulo 3, vai justamente falar do poder que estava operando, tá? Poder de Deus para a operação de milagres, milagre da salvação e outros que Deus desejava e ainda deseja fazer no meio do seu povo. Então, a manifestação desse poder vem através da força que Deus estava colocando no coração, na vida dos apóstolos, na vida dos servos dele, que naquele momento estavam lidando com a pregação do evangelho. E hoje, Deus também ele tem nos concedido, né, esse poder para que nós possamos ter forças também para continuar esta caminhada da transmissão do evangelho para as pessoas, aqueles que Deus deseja salvar. Então, é importante, irmãos e irmãs, nós pensarmos, né, que o poder de Deus, diz a Bíblia, ele está pronto para nos fortalecer para cumprir o ministério da pregação do evangelho. Então, olha só o que diz agora o versículo 20, do capítulo 3 que nós estamos, de Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, olha só, irmãos, mais uma vez aqui, Paulo vai falar desse poder, não é? Esse poder que opera, isto é, esse poder que realiza, que faz alguma coisa em nós, tá? Então, isso é muito importante, porque precisamos entender que o que opera em nós, isto é, o que nos dá força para continuar a caminhada, a força não vem de nós, sabe? A força não vem de você, a força não vem das vitaminas que você toma, tá? As forças não vêm simplesmente do convívio na igreja, não.
A força vem do poder de Deus que tem operado na sua vida. O poder de Deus opera em nós. Opera em nós para quê? Para que nós possamos levar o Evangelho, para que nós possamos tratar com as pessoas sobre a salvação, para que nós possamos dar bom testemunho. Então, tudo aquilo que envolve a vida cristã, né, a vida cristã de santificação, de testemunho, vem do poder de Deus que opera em nós. Então, na sua vida, meu irmão, minha irmã, opera o poder de Deus. Isso é muito importante. Não podemos nos desvencilhar disso, não podemos abrir mão desse poder. Porque no dia que você abrir mão desse poder, para Deus então não vai usar você e você vai estar longe da presença de Deus. Então, poder de Deus que opera, que atua na nossa vida, tá? Nos motivando, nos capacitando, nos fortalecendo para fazer, para cumprir a sua vontade. Aí agora vamos para o capítulo 4. No capítulo 4 vai nos falar sobre seguir a verdade, tá certo? Observe, irmãos, no capítulo 4, ele inicia falando da unidade da fé, tá certo? Da unidade da fé, por quê? Porque nós sabemos que há um só corpo, um só espírito. É isso que o texto diz, né, no versículo 4 do capítulo 4. Há somente um corpo e um só espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, esse nosso Deus que age através de nós, e age como? Age com o seu poder, age com o seu dínamos, age nos fortalecendo, nos dando condições de continuar essa jornada, de continuar crendo que Ele é o soberano Deus e que nós somos seus filhos, tá certo? E que somos a todo momento capacitados por Ele a viver o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus. Depois ele vai falar do ministério da diaconia, do serviço, né, dos santos. Ele vai falar assim, e essa graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O Senhor deu para cada um dons específicos, tá, irmãos? Isso é muito importante. Mas aqui ele vai falar que tudo que Jesus fez para nós foi com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Versículo de número 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para que o serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Olha só. Então Deus nos concedeu poder, nos concedeu dons, nos concedeu a força. Para quê? Para ficar parado? Para ficar sentado lustrando banco de igreja? Não. Nos concedeu tudo isso para que nós pudéssemos sim ajudar, contribuir para o aperfeiçoamento dos santos. Isto é, primeiro nós sejamos santificados e santificados possamos contribuir para santificar a outros, tá? Para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus concede dons para nós para edificarmos o corpo de Cristo, que é a igreja. Não simplesmente, eu tenho dom, maravilha, que bênção. Não. Sabe? É interessante isso, porque é preciso ter uma fé operosa. Uma fé que faz alguma coisa, que trabalha, que faz a obra do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor e acomodados. Deus já me salvou, está muito bom, está maravilhoso. O convívio no meu grupinho de irmãos está ótimo e ponto final. Não. Precisamos sim buscar o serviço, a diaconia. Tá? A palavra diaconia é serviço. Tá? E Deus instituiu a diaconia para o trabalho na obra dele, a fim de que nós possamos edificar uns aos outros, isto é, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí ele tem ele coloca aí um final do versículo, no início do versículo 13, dizendo assim, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, até quando você vai pregar o Evangelho, dar bom testemunho e edificar a igreja? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Cristo. Pastor, então isso vai demorar, né? Pode demorar.
É o tempo até a volta de Jesus, meu filho. É isso mesmo. Não podemos desanimar, não podemos parar, sabe? Não importa se tem pandemia, se não tem, a gente não pode parar de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo. Por isso que é tão importante você usar suas redes sociais nesse tempo para pregar para a sua família, para os seus familiares, para os seus amigos, falar do amor de Cristo para eles. Porque é assim que Deus, é para isso que Deus nos chamou. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse é o versículo 15. Então temos que crescer, sabe, irmãos? A gente não pode ser aquele crente que não cresce em nada. Tem gente querendo tomar leitinho até hoje, né? O apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto para isso, né? Olha, vocês, eu ainda não estou podendo dar alimento sólido para vocês, vocês ficam tomando leitinho a vida toda. Já você conhece algum crente, né? Certamente é uma pergunta até redundante, né? Ou uma pergunta retórica. Mas você conhece crente que até hoje não amadureceu dentro da igreja? Tem crente que tem 20 anos, 30 anos de igreja, e se você encostar nele, sabe, ele fica todo melindrado. Ah, não, o pastor falou uma palavra que eu não gostei. Ah, aquela irmão pregou lá, falou, e eu não gostei que falou para mim. Jogou indireta para mim. Ah, eu vou sair da igreja. Tem crente até hoje assim, irmãos. Sabe? Crente que não amadurece, que não cresce, que não se fortalecem. Então nós precisamos sim estarmos enxertados na videira para nos nutrirmos, sabe, de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí podemos ser realmente uma árvore segura, sabe, que não vai se abalar com qualquer bobagem, né? E isso é muito importante, tá bom? Aí, meus amados, falando então da questão do poder de Deus, o apóstolo Paulo ainda no capítulo 4 vai fazer exortações à santidade. Tá? Então nós precisamos pensar, deixa eu olhar a hora aqui, porque nossa live, né, ela é só 1 hora, né? Então dá tempo ainda. Então, o que nós estamos mostrando? Ele fala sobre santidade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, versículo 25. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então ele vai traçar aqui, Paulo vai falar aqui da necessidade de nós buscarmos essa santificação o tempo todo. E eu gosto muito, irmãos, desse texto, especificamente do versículo 5 até o 32, do capítulo 4. Por quê? Porque ele vai citar uma série de pecados, né, que são corriqueiros na nossa vida. Quer ver? Olha só, diz aqui, irai-vos, mas não pequeis. Quantas vezes você se ira e peca? Não é? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, versículo 28, não furte mais, antes trabalhe, tá certo? Fazendo aí com as próprias mãos o que é bom. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos e irmãs, eu conheço tanto crente que a boca dele parece um sepulcro caiado, né? Só sai porcaria. Então é importante pensar nisso, sabe? O que são palavras torpes? Palavras torpes, primeiro, são palavras que não edificam. Segundo, podem ser palavras também que culturalmente são palavras que não são compatíveis com o linguajar cristão. Tá certo? Isto é, são palavras do mundo, palavras mundanas, e que na nossa linguagem não deve existir. Tá certo? Os tão famosos, famigerados palavrões. E tem muito crente, irmãos, que às vezes trabalha em algum ambiente, ou viveu em algum ambiente, ou na família, que é comum falar algumas palavras, né, torpes, e eles falam naturalmente, sem perceber, sabe? Nós precisamos corrigir esses irmãos. A Bíblia diz corrigir com espírito de brandura, sabe? Com carinho, com amor, meu irmão, olha, poxa, toda hora você fala, solta isso aqui, ó, isso não é bom, isso não agrada a Deus, isso não é palavra para crente. Sabe? Precisamos policiar os nossos lábios, nossa mente para isso, tá certo? Aí ele diz assim, da nossa boca tem que sair palavras unicamente que for boa para edificação. Olha só, tem que ser palavras que servam para edificar. Então, meu irmão, se não vai edificar, fica calado. É o melhor negócio, sabe? Esse negócio de ter o dom de línguas, tem muita gente que tem o dom de língua, dom de língua solta, não é? Dom de língua solta, fala bobagem. Então, se não vai edificar, ó, guarda para você. Né? Melhor ficar calado. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, diz Provérbios. Então, nós precisamos aprender com a Bíblia, né? Alguma coisa. Isso é muito importante.
Tá? Aí depois ele vai dizer, não entristeçais o Espírito. Como é que você pode entristecer o Espírito de Deus? É claro, mas então Deus vai ficar triste. Deus está chorando porque eu deixei Deus triste. Não é isso, irmãos. Não entristeçais é não contrariar os ensinos, não contrariar as regras que Deus estabeleceu, não contrariar a vontade dele. Tá certo? Isso é não entristecer o Espírito. E aí, tem muito crente, cara, que entristece mesmo. Faz coisa que, né, como diz o ditado, até Deus duvida, né? Então precisamos pensar como está a nossa vida com Deus. Tá? Aí ele diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias. Interessante, né? Gritaria? Como é que está a sua casa? Tem que estar longe da gente, gritaria. Longe da gente, blasfêmia. A cólera, a ira. Pelo contrário, temos que ser uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou. Então, bom, nós estamos falando, quem ainda se lembra, o poder de Deus para ser forte, tá bom? Como eu disse, não estou lendo na revista, porque a gente perde muito tempo lendo na revista, estamos passando pelos textos bíblicos, tá bom? Então agora, o capítulo 5 nos alerta a Bíblia a vivermos como filhos da luz. Filhos da luz. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor nos transmitiu o poder dele para podermos resplandecer a luz de Cristo. Sermos filhos da luz. Observe aí o que diz as Escrituras. Tá? Eu vou ler mais uma vez aqui para vocês. Versículo 8 do capítulo 5. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Não é luz em si mesmo. Isso é muito importante. Eu sou luz, eu sou luz. Não, você não é luz nada, você reflete a luz. Tá certo? Nós somos luz no Senhor. Aí ele diz, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Tá? Bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, somos filhos da luz. O poder de Deus nos dá força, nos fortalece para de verdade conseguirmos refletir a luz que há em Cristo Jesus, a luz que está em nós, sabe? E aí a Bíblia diz o seguinte, olha, cuide para que a luz que há em você não seja trevas. Cuide para que a luz que há em você não seja trevas. Então, nós precisamos sim resplandecer essa luz, por quê? Porque o poder de Deus, tá, é para nos fortalecer, nos dando condições de experimentarmos e de refletirmos esta luz. Isso quer dizer o quê? O bom testemunho. O refletir a luz, meus irmãos e irmãs, nada mais é do que, de fato, darmos o bom testemunho de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Como é gostoso, eu não sei se você já passou por essa experiência, né? De alguém chegar para você e perguntar assim, você é cristão, não é? Você é crente, não é? Alguém já pensou, já perguntou isso para você alguma vez? Que naquele momento que a pessoa pergunta para você, você se enche, né? Você enche o peito e fala, sim, eu sou, claro, né? E sabe por que isso é tão gostoso, né? Isso é um sinal claro de que as pessoas reconheceram características de Deus em você, sabe? As pessoas conseguiram observar frutos do Espírito Santo em você, por isso que elas falam isso. Agora, talvez você já tenha também passado pela outra experiência amarga e vergonhosa de alguém ou falar de você ou falar de outro crente dizendo assim, mas você é crente? Como é que você pode ser crente e fazer um negócio desse? Não é verdade? Irmãos e irmãs, nós somos julgados o tempo todo pelo mundo. Tá? Então temos sim que refletir, que resplandecer a luz. Tá certo? Então, os que não são da luz desagradam ao Senhor o tempo todo. Tá? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz.
Então é isso que o texto está dizendo. Precisamos realmente resplandecer a luz de Cristo na nossa vida. E por último, aqui diz fortalecidos no Senhor. Aí já vai para o capítulo 6, tá bom? Fortalecidos no Senhor. Eu quero então trazer esse texto para os irmãos. Nós já lemos, né, no início. Quanto ao mais, versículo 10, que é o texto básico da nossa lição. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai colocar a armadura de Deus para nós. Já que o poder de Deus está sendo derramado no nosso coração, tá? E ele está nos revestindo desse poder, então nós precisamos aí compor esta armadura para podermos resistir às astutas ciladas do diabo. O inimigo a todo momento tenta contra nós, tenta nos destruir para que nós deixemos de seguir ou de fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante você pensar, tá? Você não está aí largado no mundo como se ninguém estivesse te observando. Pelo contrário, o inimigo está a todo momento com os dedos apontados para você, tentando pegar uma falha sua. E quando consegue pegar uma falha sua, ele vai te acusar, ele vai mostrar para as pessoas, ele vai colocar em evidência. Então, por isso, meus irmãos e irmãs, é preciso tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, né, com a maneira que nós nos portamos diante das pessoas, para que não sejamos tidos aí como pessoas que não dão bom testemunho. Então, ele vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda, versículo 13. Para que possais resistir no dia mau. Será que o dia mau já chegou? Com certeza, né? Nós estamos vivendo dias maus já há muito tempo, né? E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus irmãos e irmãs, aqui é algo muito importante para nós, né? Nós precisamos lutar as batalhas espirituais, tá? Mas lembrar que nós precisamos sim permanecer inabaláveis na fé. A fé precisa se manter inabalável o tempo todo. Tá? Então, a cada momento, irmãos e irmãs, nós precisamos pensar nesse poder de Deus. Esse poder que de fato nos fortalece ao ponto que nós não vamos nos deixar desanimar por nada. Olha só o que diz o verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, há uma batalha sendo travada o tempo todo, sabe? Há um mundo espiritual ao nosso redor, e nós precisamos entender que há uma batalha sendo travada. Sabe? O inimigo está a todo momento requisitando a nossa vida. Todo momento. Tá? Então nós precisamos sim nos fortalecer no Senhor. E para isso Deus nos deixou uma boa armadura para nós. Nos deixou uma lista de coisas que nós, né, podemos fazer para realmente vivermos na presença dEle e sermos a cada momento guardados, né, das astutas ciladas do inimigo. E eu quero finalizar o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, aqui ele dá, nesse versículo, realmente o resumo daquilo que nós podemos fazer para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nesse versículo, Paulo resume para a igreja de Éfeso como eles poderiam fazer tudo isso. Tá bom? E ele vai dizer o seguinte: primeiro, com toda oração e súplica. É vida de oração. Orando, ele diz aqui, orando em todo tempo. Todo tempo. Isso quer dizer o quê? Você tem que estar conectado na videira, conectado com Deus o tempo todo. Não quer dizer que você vai sair na rua orando em voz alta como se fosse maluco. Não, não vai fazer isso. A não ser que você esteja num momento com toda a igreja, com um grupo de irmãos, em que você vai orar e vai impor as mãos e vai, repreender
as hostes espirituais da maldade em algum lugar específico. Agora, a gente não sai pela rua fora orando em voz alta. Senão o povo vai pegar a gente e internar. Né? Então, nós precisamos pensar, tá? É estar conectado, ligado, sintonizado no Senhor o tempo todo. Não podemos nos afastar do Senhor nem um minuto, porque senão, irmão, o inimigo vai nos atrair, tá bom? Então pense nisso. Então, qual é a resposta a tudo isso? Oração e súplica o tempo todo, tá? Depois, vigiar o tempo todo. Estou falando do versículo 18. Vigiar o tempo todo. O inimigo não dá trégua, irmãos. Não dá trégua. Então vigie muito o tempo todo. Tá? Vigie sem parar, porque o inimigo não para. Depois, persevere, isto é, não desanime, tem que perseverar. Precisamos perseverar. Tá? E aí, você também precisa interceder por todos os santos. Meus irmãos, a nossa live vai terminar. Eu olhei aqui a hora, ela vai terminar, então eu vou reiniciar, tá bom? Se você quiser continuar acompanhando para a gente fazer o fechamento da lição, a gente toca a música, a gente acaba gastando um pouquinho do tempo, né? Então, eu vou reiniciar a live agora, tá bom? Se você quiser reiniciar também junto com a gente, é bom que a gente vai saber realmente quem está conectado, porque às vezes aparece um número ali, depois some, né? Mas eu vou reiniciar agora, tá bom? Porque o tempo está acabando. E aí depois eu vou ter uma música ainda que eu separei, né? Então, se você quiser reconectar, a gente faz o fechamento da nossa lição, tá bom? Vamos lá?